Fala galera, tudo na paz? Meu nome é Rafael Ferreira, estou aqui para fazer mais um Desenrola Aí. E a dúvida de hoje é, afinal de contas, pessoas cristãs podem ou não podem ter amizade com pessoas não cristãs, pessoas que não aceitaram Jesus, não confessaram Jesus como seu Salvador, como seu Senhor? Muitas pessoas dizem que a resposta é não, nós não podemos. E muitas outras também dizem que sim, nós podemos. Afinal de contas, podemos ou não podemos? Bem, eu vou usar alguns textos aqui que são usados para responder essas perguntas e vou tentar esclarecê-los para, afinal de contas, sanar essa dúvida se a gente pode ou não. Amém? Vou começar pelas pessoas que dizem que não, nós não podemos ter. Eu vou começar pelo texto, eu acho que é um dos mais usados, né, pela galera, que é lá Salmos 1, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem que se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí fui procurar essas paradas no dicionário, essas palavras, para a gente entender o contexto que está sendo realmente dito ali e não a gente ter a nossa própria interpretação. Por exemplo, pecadores. Pecadores é todo aquele que comete pecado. Então aí já morre aquele negócio que a gente não pode ter amizade com o pessoal do mundo, porque eles são pecadores. Porque se for assim, a gente também não tem amizade com pessoas convertidas, porque nós ainda somos pecadores. Então morreu aí a questão que anda no caminho dos ímpios. Muito bem, ímpio aqui na Bíblia tá com um acento. Olha, com acento. Foi pro dicionário, lá tem o ímpio que pratica impiedade, que é o ímpio sem acento. O ímpio com acento, de acordo com o dicionário, é aquele que não crê em Deus, é aquele que não é crente, ele não crê em nada de Deus. Então, se é uma pessoa que crê em Deus, ainda que não viva de acordo com o que Deus quer para ela, se ela crê em Deus, ela já não se enquadra nesse ímpio aqui, esse ímpio com acento agudo, né? Ele pode ser até um ímpio sem acento, que é aquele ímpio de impiedade, mas não é, ele não se enquadra nesse ímpio. Ainda mais no Brasil, que é muito difícil você encontrar alguém que não acredita em Deus, né? Pode não acreditar, não querer acreditar de acordo com a palavra de Deus, mas acredita. E escarnecedor, também fui procurar no dicionário, cara. E escarnecedor é aquela pessoa que zomba, que desdenha, que fala mal, que difama. Bem, e é claro que isso só tem no mundo, não é verdade? Isso não tem dentro das nossas igrejas. Ou tem? Tem sim, galera. Então, eu creio que esse texto aqui, em todas as partes, não é muito viável pra gente dizer que não, nós não podemos ter amizade com pessoas não convertidas. Outro texto também muito usado é 1 João 5,19. O mundo jaz no maligno. Cara, o mundo jaz no maligno. Eu fui procurando no dicionário o que é jaz. Jaz é descanso, aquele que descansa. Entendeu? O mundo descansa no maligno. Mas quando diz o mundo, cara, nesse texto, ele está falando do sistema do mundo. Ele não está falando de uma pessoa não convertida, ele está falando do sistema do mundo. Os reinos, os governos, os principados, eles descansam no maligno, porque é fácil viver de acordo com o maligno, porque é tudo feito de uma maneira muito fácil, não precisa de esforço, entendeu? É tudo desonesto. E lá na Bíblia já falava sobre isso, sobre desonestidade, sistema corrupto, né? Sistema, vamos dizer assim, babilônico, né? E na verdade, o mundo jaz no maligno quer dizer isso. Eles não estão falando sobre a pessoa que não é convertida é do maligno. Não, está falando que o sistema que rege o nosso mundo hoje jaz no maligno. E esse jaz também é muito usado em lápides. Se você for reparar no cemitério, é muito usado em lápides, cara. Que aqui jaz fulano, aqui jaz. Ou seja, esse sono também, esse descanso, pode ser usado também como um sono da morte. O mundo está morto no maligno, cara. Então, ou seja, não são as pessoas,
é o mundo, o sistema do mundo, o sistema falido, o governo do mundo. Ele está morto, ele faliu no maligno, porque ele se entregou ao maligno e morreu, ele está morto. Ele não existe vida nesse governo, nesse sistema que rege o mundo hoje em dia. Então esse texto também não é muito utilizado para você dizer que você não pode ter amizade com uma pessoa, porque ele não se refere à pessoa, uma pessoa que está no mundo, mas sim o sistema do mundo. Outro também que diz, Tiago 4:4, que fala assim, aquele que tem amizade com o mundo é inimizade com Deus. Eu vou até abrir esse texto para a gente ler ele legal, porque não é só esse versículo, tem um contexto para a gente encaixar esse versículo. Falou? Vou abrir Tiago 4:4, se você quiser abrir a sua Bíblia para pesquisar. Aqui, Tiago 4:4. Mas eu vou começar a ler desde o versículo 1 em Tiago 4. Diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui mais uma vez, a Bíblia não está falando sobre pessoas quando ela se refere ao mundo. Vocês entenderam o que essa passagem fala? Toda essa passagem fala. Ela fala sobre o coração do homem. O coração do homem que Tiago escreve para pessoas da igreja. É uma carta para o povo da igreja. Só que o povo da igreja ainda continua vivendo no sistema do mundo. Elas têm amizade, ligações, alianças com o sistema do mundo. É aquela frase que muita gente fala: é fácil sair da Babilônia, mas é muito mais difícil a Babilônia sair de dentro de você. E é isso que acontece aqui quando o Tiago fala amizade comum, inimizade com Deus, né? Eu tenho um amigo que não é convertido, eu sou inimigo de Deus. Não é isso, cara. É amizade com o sistema do mundo. Mais uma vez, o que fala é você não viver como o mundo vive. Por favor, então, eu não sei quais são os outros textos bem usados, mas acho que esses são os três mais usados. Para você, quando alguém fala assim, não, você não pode ter amizade com pessoas do mundo, por causa que o mundo já é maligno, porque quem tem amizade com o mundo é inimigo de Deus, não se assenta em rodas escarnecedores. Então acho que você deu para entender que esses textos não se incluem, não podem ser usados realmente. O contexto deles não estão falando sobre pessoas não convertidas, elas estão falando sobre sistemas do mundo, né? Governos, a política, os reinados. É sobre isso, cara. Então, quando alguém falar sobre isso, por favor, explique para essas pessoas o que realmente esses textos estão falando, até para elas não ficarem pecando aí contra o seu próximo, falando besteira, dando mais usando a palavra. Agora, e a resposta que sim, a gente pode ter? Vamos explicar a legal. Mateus 5:13. Vou abrir aqui também para a gente entrar no contexto, para não ser só um versículo separado, né? Fica meio complicado, a gente tem que ter um contexto legal para a gente responder tudo, né? Vamos lá, Mateus 5:13. Achei. Diz assim na minha Bíblia, cara, e também vai dizer na sua, com certeza. Vós sois o sal da terra, e o sal, se o sal for insípido, com que há de salgar? Primeiro vamos usar a primeira parte. Vós sois o sal da terra. É um texto muito usado para as pessoas falarem assim, não, você tem que ter amizade com pessoas do mundo.
Porque você é o sal da terra, meu irmão. Tem que salgar. E é verdade, realmente Jesus estava falando sobre isso. Você é o sal da terra, você tem que temperar. Sal não tem fundamento dentro do saleiro, porque senão ele vai servir para nada. O sal não vai salgar o sal, cara. O sal já é salgado, vai salgar quem? Ninguém. O sal foi feito para ser usado na panela, no alimento que não tem sal nenhum. Aí você vai dar uma temperada naquele negócio, né, de um modo saudável. Não vai ficar nem sem sal, nem salgado demais para também, né, não matar ninguém. É tudo no nível adequado. E realmente, ela dá uma boa base pra gente falar que a gente pode ter amizade com pessoas no mundo. Só que o versículo ele não acaba aí. Entendeu? Ele diz mais alguma coisa. Então vamos lá. A parte B desse versículo diz assim: e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Cara, esse versículo também vai falar que a gente é luz do mundo. Vamos usar só a parte, essa primeira parte aqui sobre o sal, porque a parte sobre a luz vai ser a mesma explicação. Jesus fala que a gente é o sal da terra e a gente tem que temperar sim. Ou seja, a gente tem que dar testemunho. E para a gente dar testemunho para quem já é crente, amém, é legal. Mas a nossa missão é dar testemunho para quem não é crente. O melhor modo disso é ser amigo dessas pessoas e dar um bom testemunho que eu sou cristão. Porém, essa resposta se torna errada e passa a entrar em concordância com aqueles que afirmam que a gente não deve ter amizade quando uma coisa acontece. Quando o sal não consegue mais salgar, se torna insípido. O que é ser insípido? É sem sabor, sem gosto e tem gosto de nada. É a água, por exemplo. Ela é insípida. Ou seja, aí Jesus fala assim: se ele for insípido, não serve de nada, só para ser jogado fora e ser pisado. Como assim? E como o sal se torna insípido? Simples. Quando você é um cara convertido, ou pelo menos você se diz ser convertido, amigão, e quando você está na roda das pessoas que ainda não aceitaram Jesus, a vez de você, criatura, dar um bom testemunho, você entra no barco dos assuntos dessa galera. Por exemplo, você é um cristão, é um santinho na igreja, uma pessoa joinha, você toca, você ministra, você pula, você salta, você anda pelo teto, você dá bananeira, deita no chão, rola no chão, ficou um frango à milanesa lá na poeira da igreja e tal. Mas aí quando você chega, por exemplo, na sua faculdade, aí você tem seus amigos, aí você é luz do mundo, você e sal da terra, beleza, você tem que cumprir sua missão. Aí quando você chega naquela rodinha e tem que dar um bom testemunho, o que acontece? Seus amigos estão falando palavrão, e você, como um bom cristão, você fala: pô, cara, isso aí acaba bem com a sua imagem, não dá, não fala isso não, isso é feio, não faz isso não, cara. Você faz isso, né? Não! Ao invés de você fazer isso, você ri do palavrão do cara e fala palavrão com ele. Ou então numa festa que você, ao invés de, sei lá, tá todo mundo bebendo, e na igreja você fala mal de quem bebe, mas na festa, para estar bem com o pessoal que bebe, você bebe também, cara. Aí você se torna insípido, cara. Você não consegue salgar nada, você não consegue iluminar nada, meu filho. Aí entra, eu sou obrigado a concordar com aquelas pessoas que dizem que não pode. Mas não pode por quê? Porque você ainda não se converteu de verdade, você não consegue manter um bom testemunho e você acaba envergonhando o evangelho. Então nesse ponto, realmente, você não pode ter ainda amizade com pessoas no mundo. O que é necessário? Você primeiro se converter totalmente, realmente, de verdade, 100%, para aí então você dar um bom testemunho e todos louvarem a Deus através da sua vida, cara. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco esse assunto. Quando a gente pode ter amizade, quando a gente não pode ter amizade, e botar isso em prática. Espero que esse é o mais importante, tirar a dúvida para a gente botar que a gente aprende
em prática para a cada dia sermos pessoas aperfeiçoadas para um dia estarmos na glória junto com o amado da nossa alma, Cristo Jesus. Galera, fica na paz e até a próxima. Fui!